meus amores! Vamos começar nossa aula de ciências. Manual do aluno, página 28, unidade 8, percebendo o ambiente 2. Então, vamos olhar essa cena aqui. Temos o Zeca, acompanhado ali da sua responsável, Podemos observar na cena várias coisas que fazem barulho. Então, vamos saber a diferença entre som e ruído, que são o quê? Poluição sonora. E como se prevenir dessas agressões sonoras, Porque esses barulhos, esses ruídos, fazem um pouquinho de mal à nossa audição. Então, temos aqui a página 29, que também completa essa cena, E vocês podem observar que nessa cena existem algumas coisas, alguns instrumentos aí que fazem barulho, Que causam ruídos. Então, para começo de conversa, Zeca está indo encontrar seus colegas para fazer um trabalho da escola. Como o local do encontro era perto, resolveu ir a pé. Então, temos a primeira pergunta. Para que serve o objeto que Zeca leva consigo? O que o Zeca está na mão? Então, vamos observar, que ele tem um instrumento, Como ele é deficiente visual, ele precisa daquele instrumento. Então, meus amores, alguns instrumentos são importantes para o deslocamento de pessoas, De pessoas com deficiência visual. Por exemplo, a bengala guia. Sabe para que serve a bengala guia? Ela detecta pelo toque os objetos ou os obstáculos, que vêm à frente da pessoa, para que seu usuário não se choque com esses obstáculos, como, por exemplo, a calçada, o poste, porque as pessoas com deficiência visuais, como eles não enxergam, não tem como verificar o que vem à sua frente. Então, essa bengala guia serve para isso. E também temos o cão guia também, que eles também ajudam os deficientes visuais, E na questão número 2, em sua opinião, a audição auxilia Zeca a guiar-se pela rua? Por quê? Podemos entender que a deficiência ela faz com que os outros sentidos sejam mais desenvolvidos, Igual assim, vamos pensar, a pessoa com deficiência visual, ela vai precisar também, além do instrumento, Mas também ela vai utilizar ali, a audição, Que são os ouvidos, Vai também precisar do tato, Que é da mão, da pele, Também. E esses sentidos, eles ficam mais aguçados, Eles ficam mais apurados, já que eles percebem o mundo de forma diferente. Então, o que vocês acham aí no número 2? Qual é a sua opinião? A audição auxilia Zeca a guiar-se pela rua? Por qual motivo? Então, vamos no número 3. A rua está muito movimentada. A rua em que você mora também é assim? Quais barulhos costumam ouvir nela? Quais os barulhos que vocês costumam ouvir aí na rua de vocês? Tudo bem para essa cena, Assim como os diversos sons misturados que existem aí nessa cena, prejudicam aí, a percepção do Zeca, Já que ele tem uma deficiência visual. O mesmo acontece com as pessoas sem essa deficiência, vocês sabiam? Que os barulhos de grandes centros urbanos, assim, com todo esse movimento aí de moto, carro, avião, eles causam ruídos, ou seja, causam poluição sonora. Chamamos esses ruídos, que são piores do que barulhos, como poluição sonora. Então, aqui na questão número 4, na cena,
Quais objetos, ações e veículos estão fazendo barulho? Vocês podem notar aí, ó. Eu já observei que tem carro fazendo barulho, moto, né? Tem um monte de coisas aí. E aqui na questão número 5, você acha que o excesso de ruído pode prejudicar o Zeca? Por quê? Respondam aí. Já na página 30, capítulo 1, o som e a audição humana. O som e a sua percepção no ambiente, né? Como podemos perceber esses sons no ambiente? Zeca estava muito animado para fazer o trabalho escolar com Massaro e Elias. O tema do trabalho é o som que ouvimos nos ambientes. Ao caminhar pela rua, Zeca ouviu muitos sons diferentes. O som está presente em nossa vida, em diversas situações. Quando estamos na aula, assistindo televisão, ouvindo áudios de conversas no celular, né, por exemplo, e etc. Outros sons. Vamos responder as questões. No número 1, fique em silêncio e escute todos os sons que o cercam. Como vocês estão em casa, né? Percebam aí os sons que os cercam aí dentro da casa de vocês. Quais sons você escutou? Vocês escutaram, né? Na verdade. Respondam. E a questão número 2. De acordo com seus conhecimentos, qual é o sentido que permite escutar os sons emitidos? Qual o sentido? Será que é o tato? Será que é o paladar? Será que é a audição? Será que é a visão? Ou será que é o olfato? Escrevam aí. Número 3. Qual é o órgão que nos permite escutar os sons do ambiente? Qual é o órgão, né? Será que é o nariz? O olho? A orelha? A boca, né? A língua? Qual será? E vamos ler aqui o que o Zeca disse. Eu li na internet que o som se espalha por meios de ondas. Ondas sonoras, né? Zeca tem razão. O som é uma forma de energia que sensibiliza todo o nosso organismo pela audição humana. Isso acontece porque o som se espalha no ar por meio de ondas sonoras. A tia vai deixar um link falando sobre essas ondas sonoras. Então, vamos continuar aqui. Provavelmente, você já deve ter jogado uma pedra ou um outro objeto na água, né? Também já deve ter percebido a formação de círculos que, gradualmente, se expandem e desaparecem. Então, imagina a situação representada na página seguinte. Então, vamos na página 31. Você vê um barquinho de papel flutuando na superfície lisa da água. Um exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Em seguida, joga uma pedrinha e perceba que, a partir daquele instante, são formados círculos na água, que se expandem até atingir o barquinho. Façam isso e observem. Agora aqui, no número 4, observe na ilustração acima que os círculos formados na água têm seus centros no local onde a pedrinha caiu. Repare no último quadrinho que esses círculos se expandem e atingem o barquinho. O que acontecerá com ele? Por que isso ocorre? Converse aí com o responsável de vocês e depois registre a sua conclusão a seguir, tá? O que podemos observar aqui? Respondam aí. Os círculos que se formaram e atingiram o barquinho são exemplos de ondas, né? Podemos entender que onda na água, né? A praia, né? Podemos entender isso.
O barquinho sobe e desce porque recebe energia dessas ondas que se propagam, ou seja, se espalham na água em todas as direções. Depois que passam, tudo volta ao estado em que estava antes. Número 5. Em quais situações você já observou esse fenômeno no seu cotidiano? Aí vocês podem responder aí, né? Enquanto caminhava em direção ao local onde faria o trabalho com os colegas, Zeca se lembrou de um experimento muito legal que já realizou com eles, relacionado à compreensão de como as ondas são produzidas e como elas se espalham. Vamos fazer esse experimento? Vamos lá? Então, temos aqui na página 32, hora da experiência, produzindo ondas sonoras. Vamos precisar dos seguintes materiais: 3 metros de elástico, palitos de sorvete, cola e tesoura. Os procedimentos. Vocês farão em dupla, né? Já que vocês não têm aí o coleguinha próximo a vocês, vocês podem escolher um irmão, uma irmã, o papai ou a mamãe, tá? Uma pessoa próxima aí de vocês. Tem que ser em dupla, tá? 2 pessoas. Colhe os palitos de sorvete no elástico, mantendo uma distância entre eles de 4 centímetros, mais ou menos, tá? Espere secar e certifique-se de que estão bem colados, para não soltar na hora de esticar o elástico, tá? E aqui na letra B. Ambos deverão segurar cada uma das extremidades do elástico e executar os seguintes movimentos para produzir oscilações, que são movimentos de vai e vem, tá? Da onda. Um integrante, uma pessoa da dupla, né, deverá empurrar para trás o primeiro palito de sorvete. Em seguida, ou melhor, em sua parte inferior, de modo que este se mova e, por consequência, mexa todos os outros palitos. Repita o movimento descrito acima, mas, desta vez, mexa o primeiro palito pela parte superior, pela parte de cima, tá? Alterando o movimento da onda. Agora, os integrantes da dupla deverão tocar o primeiro palito de cada extremidade, empurrando-o levemente para trás ao mesmo tempo. Uma pessoa da dupla deverá mover o palito várias vezes para trás e para frente, fazendo vai e vem, sem soltar, produzindo assim ondas. Vocês vão perceber, tá? E agora aqui respondam a questão número 1. O que aconteceu depois que vocês fizeram isso? E na página 33 respondam também o número 2. Ao tocar o primeiro palito de sorvete de uma das extremidades, o elástico oscilou, vibrou, resultando em quê? Resultando em movimentos de ondas, em movimentos paralelos ou em nenhum movimento? Aí respondam. E temos a questão 3. As ondas produzidas no elástico simulam o movimento das ondas sonoras, certo? Sendo assim, para que ocorra som, precisamos de quê? De um meio em que ele se propague ou de um meio que não permita vibrações? Marquem aí a opção correta, tá? E agora aqui embaixo, complete. Nesse experimento, pude compreender que o som é o quê? É uma onda ou é uma luminosidade? Produzida por o quê? Por movimentos paralelos ou movimentos que oscilam? E que se espalham em todas as direções. Esses movimentos são chamados de vibrações. E agora aqui, Zeca achou o experimento muito legal, pois quando o realizou, pôde perceber, ou melhor, pôde sentir a vibração do elástico e a movimentação contínua dos palitos de sorvete.
Ao se lembrar desse experimento, Zeca também se lembrou de uma reportagem muito legal sobre o uso de ondas sonoras para diversas finalidades. O Zeca falou: "Você já pensou como um barco de pesca encontra os cardumes no fundo do mar? E como são encontrados navios que afundaram?" Na página 34, e no mundo da tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre o uso de sonar. Como no fundo do mar é difícil enxergar e a luz não aumenta consideravelmente a visibilidade, os engenheiros começaram a usar o som por meios de sonares. O sonar, ele é um dispositivo usado em embarcações, o qual emite ondas sonoras debaixo d'água para detectar e localizar a posição de objetos submersos, que estão ali no mar. As ondas sonoras utilizadas no sonar são chamadas de ultrassons, pois têm uma frequência maior do que a que é audível, para os seres humanos. O que significa essa palavra audível? Tem a ver aí com a audição, Audível, que é possível escutar, certo? O sonar envia ondas sonoras inaudíveis, quer dizer que não podem ser escutadas pelos seres humanos, que caminham pela água e formam ecos quando encontram alguma barreira, os quais são lidos pelo mesmo aparelho. Então, o eco, como está aqui no glossário, é a reflexão do som que chega ao ouvinte pouco tempo depois de ser emitido. Vocês já foram num local onde vocês conseguiram falar e ouvir um eco, ou melhor, o retorno da sua voz? Bem legal isso. De acordo com a profundidade e frequência do eco, o aparelho consegue mapear o fundo do mar, cardumes e etc., por meio de uma imagem mostrada em um visor. Como o som se espalha no ambiente? Como? O Zeca falou assim: na situação do barquinho, as ondas se propagam na água. E no experimento que você fez, você sabe? Zeca conhece várias formas de demonstrar a propagação do som. Vamos ver suas dicas? Siga os passos descritos na página seguinte. Então, vamos ver aqui o que Zeca sabe a respeito dessas coisas. Aqui na página 35, ele disse assim: coloque a mão sobre a sua traqueia enquanto você fala. Bem aqui pertinho do seu pescoço, bem no pescoço, tá? Perceba o som produzido pela vibração de suas pregas vocais. Então, vocês vão falando e vocês vão percebendo as vibrações, Porque existem muitas palavrinhas, letrinhas que emitem vibrações. Apoie. Tem outra aqui também, encoste a sua orelha na extremidade de uma superfície sólida, tá? Como vocês estão em casa, numa superfície aí da sua casa. Feche os olhos e peça a alguém que bata com o dedo na outra extremidade, da onde vocês estiverem, tá? De onde vocês estiverem. Da mesa. Perceba o som produzido pela vibração. E já na questão número 1, em todas essas atividades, foi utilizado um determinado meio para que o som fosse produzido e se espalhasse, ou seja, se propagasse. Como vocês estão em casa, conversem aí com os responsáveis, E respondam qual foi o meio usado em cada uma para que a vibração fosse sentida. E agora registre aí a sua conclusão aqui nesse espaço, tá? O som pode ser propagado por diferentes meios. Exemplo, a água, como no caso da emissão do som da baleia. Vocês já ouviram o som que a baleia faz? No ar,
como no caso da régua. Se vocês colocarem assim, ó, do jeito que está aqui na pontinha da mesa ou da cadeira e balançar a ponta da régua, vocês vão ouvir um som. Ou um meio sólido, como a superfície da sua carteira escolar, dessa forma aqui, tá? E agora aqui no número 2. Além das situações citadas acima, dê um exemplo de som propagado pela água, pelo ar e por um meio sólido. Vocês coloquem aí, tá? Esses 3 exemplos, né? Um exemplo de cada, tá? E na página 36, número 3, reveja a cena das páginas 28 e 29, lá do início do nosso conteúdo de hoje, tá? Os sons emitidos na rua em que Zeca está andando se propagam por quais meios? Pelo ar. Se tiver pelo ar, quais? Por meio sólido? Quais? Por meio de água, né? Da água. Se tiver, quais? Todo som transmitido vem de uma fonte sonora, ou seja, de um objeto responsável pela vibração e produção do som. Veja um exemplo. Olha aqui esse rádio tocando, né? Esse som. Ele tem ali uma fonte sonora. Qual é a fonte sonora? É o aparelho, né? O aparelho de som, certo? O rádio ligado é uma fonte sonora, ou seja, ele é o objeto que produz ondas sonoras que se propagam, chegando até nossas orelhas. Os instrumentos musicais também são fontes sonoras. Ao tocar o violão, por exemplo, as cordas vibram e produzem ondas sonoras. E a questão número 4. Que outras fontes sonoras você conhece? Além do rádio, né? Que sabemos que o rádio é uma fonte sonora, certo? Desenhe pelo menos 2 delas. Façam aí, ilustrem aí nesse espaço. E a questão número 5. Agora vamos aplicar o seu conhecimento. Olhe ao redor e cite fontes sonoras que você consegue observar. Então, do lugar onde você se encontra, você vai olhar, né, na sua paisagem aí, vocês vão encontrar, no caso, fontes sonoras, tá? E coloquem aí escrito nesse espaço abaixo. E na página 37, e por falar nisso, a audição aguçada. O que será essa palavra? Aguçada? Vocês já ouviram falar sobre isso? Aguçada é o mesmo que afinada, aguda, tá? Você já aprendeu como o som é percebido por nós e agora acabou de aprender como ele é emitido e transmitido no meio. Você sabe como as pessoas com deficiência visual, que são os cegos, né, escutam o mundo? Vocês sabem? Pesquisas recentes mostram que os cegos conseguem distinguir, né, diferenciar e interpretar frequências sonoras, vibrações das ondas de som, né, como já sabemos, com mais facilidade devido à plasticidade cerebral. E no caso é a capacidade adaptativa, tá, que eles têm. E que se refere às reorganizações cerebrais de acordo com as limitações do ser humano. Dessa forma, as pessoas cegas acabam utilizando a audição para perceber pessoas se aproximando, objetos sendo movidos e a aproximação de obstáculos. Temos agora essas 2 perguntas. A número 1, sabendo que as pessoas cegas são sensíveis às ondas sonoras, volte lá na página de abertura desta unidade e observe a cena novamente. O excesso de ruídos na rua pode fazer com que Zeca cometa erros de localização e movimento? Por quê? E respondam também à segunda pergunta. Cite algumas formas de facilitar a locomoção de pessoas cegas pelas ruas de sua cidade. Agora na página 38, integrando com língua portuguesa. Em língua portuguesa, você aprendeu a utilizar corretamente os sinais de pontuação. Vocês lembram o que é ponto de exclamação e ponto de interrogação?
Ponto de exclamação é quando você está exclamando alguma coisa, quando você está surpreso, né? E ponto de interrogação é quando você faz uma pergunta, né? Ou você vai ler uma pergunta. Sabendo disso, pontue corretamente a seguir as falas de Zeca. Para ajudá-lo, observe a expressão do menino em cada situação. Na primeira cena aqui, ele disse: "Nossa, eu deveria ter vindo com a bengala." O que será que ele tá falando? Ele está exclamando, ele está perguntando. E na outra: "Acabei de chegar, estou te esperando." E a última: "Será que vai chover?" Coloquem aí as pontuações corretas, tá?